O vídeo começa com Nair, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa linda garota e diz que ela fica muito linda com roupa preta. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai. E ela responde que está indo embora para sua casa. Nair então se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. E a garota fala que se chama Keila. O youtuber então fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e pergunta se ela conhece algum. Ela então fala que pode indicar para ele alguns bons restaurantes. Em seguida, Nair pergunta para ela se ela tem namorado. A garota responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que uma garota linda igual a ela ainda não tem um namorado. Ela responde que é porque ela está focando em seus estudos e que não está procurando um namorado agora. O youtuber fala que ela é muito linda e que ela deve fazer muito sucesso com os homens. Ela confirma que sim. O youtuber então pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que não entra em carro de desconhecidos, porém Nair insiste e fala que ela já viu que ele é gente boa. E ela responde que tudo bem. Então ele chama ela para vir com ele até o seu carro. E quando ela vê a Lamborghini de Nair, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, o Nair fala que ela está vestindo muito bem, apesar de não querer arrumar um namorado. Ela responde que está se vestindo normal. Ele pergunta o que ela ia fazer agora em sua casa. A garota fala que ia tomar um banho e mais tarde ia sair com suas amigas. O youtuber então pergunta se ela pode cancelar os seus planos para eles passarem a tarde juntos. E ela acaba aceitando o pedido de Nair. Depois de alguns minutos de conversa dentro do carro, ele para o carro e fala que precisa dizer a verdade para ela. Os dois descem do carro e Nair fala para ela que está fazendo uma pegadinha para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele então fala que ela passou no teste e foi muito gentil com ele e que ela não é uma garimpeira de ouro e chama ela para eles irem num restaurante para almoçarem juntos. E dessa vez a garota passou no teste. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O youtuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante. Mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga pra cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela. London a questiona porque ela diz que ele não fazia o tipo dela.
mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. London então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. London questiona por que ela chamou ele de esquisito. Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. London fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, London fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com TK abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela faz academia. A mulher responde que sim, que ela malha muito. TK pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que sim, que ela é comprometida. TK fala que só está tentando conhecê-la porque gostou da vibe dela. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e vai abastecer o carro para ela e começa a chavecar ainda mais a garota. Ele pergunta se o namorado dela é bom para ela. Ela responde que sim, que ela já está com ele há mais de 4 anos e que ela não trocaria ele por nenhum outro homem. Porém, TK fala que ele é um cara muito rico e tem muito dinheiro e que poderia dar uma vida de luxo para ela, que o namorado dela não poderia dar. A garota não acredita em nada do que ele está falando. Ele tenta pegar o número dela, mas ela fala para ele se tocar. TK então caminha em direção ao seu Corvette e na mesma hora a mulher, que parecia muito fiel, muda de ideia e vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Ele então confirma que sim e fala que ele já entendeu que ele não tem chance com ela, mas dessa vez a mágica aconteceu e a mulher pergunta aonde ele queria ir com ela. Ele responde que queria sair para tomar uma bebida em um barzinho com um ambiente legal. Ela fala que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles porque o namorado dela não pode ficar sabendo. TK então fala que ele não vai contar pra ninguém porque ele não quer arrumar problemas para ela. A garota então fala que sendo nessas condições, eles podem sair agora se ele quiser. Porém, nessa hora, TK fala que ele pensou melhor e que não vai querer mais sair com ela, porque ela tá demonstrando ser uma escavadora de ouro e que ele não sai com garota interesseira. A mulher questiona dizendo que ele queria sair com ela, mas TK fala que mesmo ela tendo um namorado de 4 anos, mesmo assim ela queria sair com ele só por causa do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro. Ela volta pro seu carro, mas acaba sendo rejeitada pelo TK. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo.
Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar 2 vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em 3º ou 4º lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O youtuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela.
Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O youtuber pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta qual os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado. Mas nós já conhecemos o Naya e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Naya fala pra ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala pra ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora. Nessa hora, o Naya fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado, que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela.
O youtuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nair. Nesse vídeo, o London fala que amou a roupa dela e que ela está incrível. Ele também pergunta qual o nome dela, mas a garota rejeita e sai andando. Ele pede para falar com ela bem rapidinho e elogia novamente ela e ela agradece o elogio. Em seguida, a garota sai andando e London insiste em falar com ela e dessa vez pega na mão dela e se apresenta e fala que se chama London. Ele então pergunta o que ela está indo fazer. Ela responde que está indo no restaurante que tem ali na frente e fala o nome do lugar para ele. Ele então fala que já ouviu falar desse lugar e fala que eles deveriam se conectar e irem juntos. Porém, a mulher fala que ela não está procurando companhia e está bem sozinha e fala que ele está estragando o seu dia. Ele então a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Agora é a mulher que está interessada nele e volta para falar com ele. Ela diz que gostou do carro dele e que o carro é muito bom e pergunta se ele ainda quer sair com ela no restaurante. London a questiona dizendo que ela disse que ele estava estragando o seu dia. A mulher pede desculpas e fala que está tendo um dia ruim. Na sequência, o London fala que não vai atrapalhar ela para o seu passeio e diz que ela pode continuar onde estava indo. Ela pergunta se ele não quer vir com ela. Ele fala que na verdade queria uma informação de um bom restaurante e uma companhia e chama ela para entrar no carro com ele. E é claro, a garota entra na mesma hora, sem pensar duas vezes. E vamos ver qual vai ser a atitude de London. Papo vai, papo vem, ela pergunta o que ele quer fazer. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e fala que eles podem ir para lá juntos. Ela passa o telefone para ele e fala que eles podem se encontrar mais tarde para ir para a sua cobertura. Nessa hora que ela já estava indo embora para encontrar com suas amigas, London começa a mudar os planos e fala que quer que ela venha com ele agora para sua cobertura e pede para ela se sentar de novo no carro. London então fala que vai levá-la para sua cobertura e depois eles podem jantar em um bom restaurante. E fala que depois, mais à noite, vai levar ela para fazer compras no shopping. A garota então fala que ele ajuda ela e ela ajuda ele. E London segue para sua cobertura com a garota. E depois daqui não sabemos o que aconteceu. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele.
Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o youtuber Charlie. Ele aborda essa bela mulher perguntando qual o seu nome e para onde ela vai. Ela responde que está voltando do seu treino e que se chama Leone. O youtuber fala que ela está muito bonita e pede o seu telefone. Porém, a garota fala que não vai passar o número e fala que ela já está indo embora para sua casa. O youtuber pergunta se ele está feio e desarrumado. A garota fala que não e que sua camisa é até bonita. Ele então pergunta se não pode levá-la até sua casa, que ele está de carro. A garota responde que não. O youtuber diz a ela que tudo bem e que eles se encontram por aí e vai em direção à Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu ele indo em direção à Lamborghini, ela volta na hora e vai falar com ele. Ela pergunta para ele se ele alugou esse carro para o fim de semana. Ele responde que ele é o dono e se ela quiser, ele mostra o documento para ela. Ela responde que não e fala que achou que o carro não era dele e fala que está super na moda essa cor verde. O youtuber fala que esse é algum dos seus carros de luxo e que ele tem mais 4. Ele abre o porta-malas e pega sua mochila lá de dentro. Ela pergunta para ele onde ele está indo. Ele fala que está indo comprar uma passagem para Dubai e que ele vai viajar de férias. Ela fica encantada e pergunta quanto à carona que ele ofereceu de levá-la para casa. Ele fala para ela que ela não aceitou quando ele a ofereceu e ainda achou que o carro não era dele. Ela fala que não o conhecia e que agora ela veio falar com ele e viu que eles têm algo em comum um com o outro. Ele pergunta para ela o que ela faz da vida. Ela responde que é vendedora de imóveis e trabalha como modelo também. Ele fala que além dela ser linda, ela também tem um físico ideal para uma modelo. Porém, o youtuber a questiona e pergunta se ela voltou a falar com ele por causa do carro e fala que ela não estava nem aí para ele e agora com pouca conversa, ela fala que eles têm coisas em comum. Ela responde que sempre quando ela está andando nas ruas,
Vários caras esquisitos vêm atrás dela porque ela chama muita atenção com seu físico e ela não pode dar bola para qualquer um. O youtuber fala que ele não é qualquer um e que ela é muito convencida. Ela afirma que sim e que ela é uma mulher linda, independente e que tem vários caras atrás dela. Ele fala que respeita isso e pega na sua mão e lhe dá um abraço. E fala que mesmo assim, isso tudo não explica o que ela falou para tentar convencê-lo de que ela não veio atrás dele por causa do carro. A garota fala que não vai dizer mais nada e que ela nem quer mais sair com ele e fala que sua horta está chovendo de caras atrás dela. O youtuber fala que estava fazendo apenas um teste e que ela não passou, mas que mesmo assim ela é muito bonita e engraçada, mas que dessa vez não vai sair com ela, e se despede dela e vai embora na sua Lamborghini. O vídeo começa com Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta a ela qual o seu nome, mas ela sai andando e o ignora. Ele então pergunta por que ela está agindo assim. A garota fala que ele não faz o seu tipo. Ele a deseja um bom dia e abre a porta da sua Lamborghini. Ao se dar conta da Lamborghini dele, agora é ela que demonstra interesse no cara e vai falar com ele. Ela chega perguntando se o carro é realmente dele. Nair fala que tem as chaves e é claro que o carro é dele. E fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo embora para casa. Ele pergunta o nome dela e agora ela fala que se chama Kayla. Em seguida, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. A garota responde que não. O youtuber chama ela para conversarem dentro do carro. E é claro, depois da mágica feita, ela não perde tempo e entra com ele na super máquina. Dentro do carro, papo vai, papo vem e ele pergunta se ela está solteira. Ela responde que ela está casada, mas que o casamento não anda bem. Nair então pergunta se ele tem chance com ela, porque ela disse que ele não fazia o seu tipo. Ela responde que tem sim, porque ela não sabia que ele tinha uma Lamborghini. Em seguida, ele pergunta se ela pode passar o telefone para ele, e é claro, ela passa no mesmo instante. Na sequência, depois de um bate-papo dentro do carro, ele chama ela fora do carro para conversarem lá fora. Depois de uma conversinha lá fora, ele chama ela para entrar novamente no carro para eles darem uma voltinha. Porém, ela tenta entrar no carro, mas não consegue. O youtuber travou a porta e fica fazendo hora com a cara dela, pedindo para ela tentar abrir a porta. Então ela fala que ele trancou a porta. Nair então acelera a Lamborghini e fala tchau tchau, escavadora de ouro. Nesse vídeo, o Nate aborda essa garota e fala que adorou as suas tatuagens e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim e sai andando sem olhar para a cara dele. Nate a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini Urus. Após ela se dar conta da Lamborghini de Nate, como num passe de mágica, ela muda de ideia e vem perguntando se o carro é dele. Nate fala que sim, que o carro é dele. Ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria convidá-la para vir almoçar com ele e diz que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante. E em seguida ele pega na mão dela e se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Na sequência, Nate pede para pegar o número dela.
Ela responde que é melhor eles irem comer primeiro e depois, eles se conhecendo, ela passa para ele o seu telefone. Na sequência, Nate pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. O youtuber então pergunta por que ela disse que tinha namorado e ela fala que não o conhecia e estava com pressa e pede desculpas por ter mentido. Em seguida, Nate concorda com ela e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher entra imediatamente no carro, mesmo sendo um completo desconhecido, e fica achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate é direto ao ponto e ele fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e ele não quer perder seu tempo com ela, porque ela não queria nada com ele até ver sua Lamborghini Urus. Ele fala para ela descer do carro. Ela fala que não é interesseira, né? Faz um showzinho, mas ela acaba descendo do carro sem graça e fala que o carro dele deve ser alugado. Mas no fim acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Kylie abordando essas duas garotas para fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele pergunta como elas estão e depois das duas garotas falarem que estão bem, ele pergunta para onde elas estão indo. Elas respondem que para longe dele e já dão uma tirada no YouTube. Então elas falam que a corrente dele e suas roupas são falsas e debocham do youtuber. O youtuber pergunta por que elas estão sendo tão rudes com ele. A garota fala que ele não é bom o suficiente para elas. Então Kilo pergunta por quê. E as duas respondem que ele não aparenta ter dinheiro e parece ser um fracassado. Ele então fala que ele é um empresário e tem muito dinheiro, mas as duas não acreditam no que ele fala e começam a dar risada. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, para depois eles se conhecerem melhor. Mas a garota de laranjado fala para ele se enxergar, que ela não vai passar nada para ele. O YouTube então fala que eles se encontram por aí e caminha até o seu Audi R8. E não demora muito para elas irem atrás dele, depois de ver a máquina do YouTuber. Em seguida, elas pedem desculpas por ter sido rude com ele e falam que não sabia que ele era um cara bem sucedido e perguntam se pode dar uma volta com ele. Kylie fala que sim, que eles podem sair para beber. Então as duas garotas entram no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta se elas têm namorado. A garota de laranjado fala que ela tem namorado, mas não é nada a sério. A outra garota fala que ela está solteira. O YouTube então pergunta por que elas foram tão rudes com ele, porque ele só estava tentando conhecê-las. Elas falam que não dão bola para qualquer um que elas conhecem. Kylie então perguntam se elas querem fazer compras com ele no shopping. As duas ficam todas empolgadas e falam que sim. Porém, nessa hora, o YouTube fala que não vai levar elas em lugar algum porque ele não sai com garimpeira de ouro e fala que elas são muito interesseiras e manda elas saírem do carro. Ao descer, elas perguntam se ele tem certeza e o YouTuber fala que sim. Elas descem do carro e acabam sendo rejeitadas pelo YouTuber. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim.
Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. O vídeo começa com London que aborda essa morena em frente ao seu Corvette. Ele inicia uma conversa perguntando qual o nome dela, porém ela responde que está com pressa e não pode falar agora. O youtuber pergunta se não conhece ela de algum lugar e ela fala que acha que não. Ele então fala que se chama London e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Alyssa e diz que está realmente com pressa. London pergunta para ela aonde ela está indo e ela responde que ela está indo pegar o seu carro. London fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades e ele não quer parecer chato demais e só gostaria de pegar o número dela para eles conversarem mais tarde. Porém, a mulher fala que não passa telefone para estranhos e sai andando. London então caminha até o seu Corvette e, inexplicavelmente, na mesma hora, a mulher volta e vai atrás dele, perguntando se esse carro é dele. London fala que sim, mas pergunta o que ela quer, já que ela estava sendo muito rude com ele. Ela responde que isso foi antes e pergunta se ele queria convidá-la para sair. London responde que sim, que está procurando um bom restaurante e queria convidá-la para almoçar com ele. A garota então aceita o convite de London. Ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar.
Dentro do carro, papo vai, papo vem, e ela fala que o carro dele é muito bom e que adora essa cor. E fala também que o carro dele está bem quente. Indo ao que interessa, London pergunta por que ela estava agindo assim com ele. E ela responde que estava com muita pressa. Ele questiona que ela aceitou entrar no carro de um desconhecido sem conhecê-lo e fala que ele poderia ser um cara mau. Ela então pergunta se ele é mesmo um cara mau, e London fala que não, que ele só está argumentando com ela. Na sequência, London fala que está afim dela e achou ela muito linda, e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que gostou do estilo de vida dele e do seu carro, e que também gostou dele e que queria conhecê-lo melhor. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e pode levá-la para conhecer sua casa. Ela topa e aceita o convite de London. Papo vai, papo vem, e London leva ela para sua cobertura. E dessa vez o London não resistiu à interesseira e não sabemos o que aconteceu depois. O vídeo começa com Frank dizendo que vai abrir a porta para a garota porque ele é um cavaleiro. A garota entra na loja e agradece ele. Minutos depois, ele sai com ela da loja e começa a chavecá-la, tentando puxar a conversa. Ele fala que ela é muito linda e sua beleza chamou sua atenção. Porém, a garota fala que não o conhece e não quer conversa com ele. A garota ri do jeito que ele está andando e fala que ele está muito esquisito com essa roupa. O youtuber fala que gosta de andar à vontade. Em seguida, ele fala que vai abastecer o carro para ela. Em troca, ele quer o número dela, para eles conversarem de sair para irem num barzinho final de semana. A garota fala que é melhor não. Na sequência, ele tenta pegar o Instagram dela e ela acaba passando para ele o Instagram. E logo depois, ela vai abastecer seu carro. Então, o YouTube caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E não demora muito para ela vir falar com ele interessada. Então, ela pergunta se ele está usando o carro para tentar pegar o número dela. O YouTube fala que não, mas pergunta se isso ia funcionar, e ela responde para ele que não. Ela fala que eles podem ser amigos, mas que ela não vai passar o telefone para ele. Frank então convida ela para ir na casa dele para almoçarem juntos. Porém, a garota rejeita o convite e fala que não é só porque ele tem uma Lamborghini que ele vai conseguir levá-la para casa. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e ser gentil com ela. Então, ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ele está tentando pegar uma garimpeira. Porém, ela passou no teste e não foi interesseira. Então, ele pede para ela passar o Instagram para os seguidores dele em seguir-a na rede social. E me falem se vocês acharam que ela foi interesseira ou não. Começamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate na caça às interesseiras. Ele aborda essa garota e pergunta se ela está bem. Além disso, ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ela fala que está bem e que seu nome é Jéssica, então ele fala que é um prazer conhecê-la. O youtuber pergunta para onde ela vai. A garota responde que só está passeando e observando a paisagem. Ele fala que também estava observando porque ele gostou dela e achou ela muito linda. Além disso, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela agradece o elogio, mas responde que sim e fala que tem um namorado. Em seguida, ele pergunta por que o namorado dela não está com ela. A garota fala que ele está trabalhando e então ele fala que ele não tem tempo para ela e fala que ele teria todo o tempo para ela e pede um pouco da atenção dela e o seu telefone. Mas ela fala que ele é baixo e não faz o tipo dela.
Sendo assim, Nate se despede e vai em direção à Lamborghini Urus, e é nessa hora que a mágica acontece. A Lamborghini é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber fala que o carro é dele e pergunta se o namorado dela tem um carro desse. A mulher, com a cara mais lavada do mundo, fala que não. Em seguida, ele pede para ela anotar o seu número. Então, Nate fala que é isso que ele estava tentando dizer, que além dele ter tempo para ela, ele pode dar o que ela quiser. A mulher fica chocada ao ver que ele tem tanto dinheiro e pergunta se ele ainda quer sair com ela e o que ele quer fazer. Ele fala que quer ir para sua cobertura para almoçar e a convida para ir com ele. Então ela aceita o convite e entra na Lamborghini com ele. Papo vai, papo vem, eles conversam um pouco sobre comida, ele elogia o cabelo dela e fala alguns assuntos aleatórios, mas é nessa hora que o teste começa. De repente, aparece o funcionário do Nate se passando por o dono do carro e ele começa a perguntar o que o Nate está fazendo com o seu carro. O youtuber explica que ele estava conhecendo essa garota e logo ia devolver o carro. A mulher fica chocada ao saber que o carro não era dele. A mulher logo se apresenta para o outro cara e demonstra interesse nele, sabendo que o carro é dele. Nate pergunta se ela quer sair com ele ainda e ela fala que não, que só estava usando ele. Então ela fala que o seu amigo quer que ele saia do carro. O funcionário do Nate fala que ela pode ficar no carro e pergunta se ela quer sair com ele. Logo, ela aceita o convite. O youtuber Nate, do lado de fora, fica perguntando para a garota se ele pode ligar para ela mais tarde. Porém, ela fala que não quer nada com ele e se ele ligar que ela não vai atender. Então, o rapaz dentro do carro levanta o vidro e a mulher dá tchauzinho para o Nate no maior deboche. Então, Nate é rejeitado pela interesseira. Na sequência, o funcionário do Nate para o carro logo ali na frente e fala para a garota que ele é apenas um funcionário do Nate e o carro é dele, e que ela é uma interesseira e caiu num experimento social e manda ela vazar do carro. A garota até implora para ficar no carro, mas ele fala que é para ela sair porque ela é muito interesseira. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda moça, fala seu nome e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Malícia e London fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta de onde ela é. E ela fala que não é da cidade, mas que não pode falar agora porque ela está com muita pressa. London então dá em cima dela e convida ela para sair hoje com ele ou quem sabe outro dia. Ela responde que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ele perder o seu tempo. London então fala que tudo bem e abre a porta do Corvette e não demora muito para a mulher demonstrar interesse no carro de London. Em seguida, ela vem perguntando se o carro é realmente dele. London fala que sim e pergunta por que ela voltou. Ela pede desculpas e fala que não queria ser grosseira com ele.
London então fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ela perder o seu tempo. Ela responde que achou que ele era um cara comum, mas que viu que ele faz sim o tipo dela porque ele é um cara bem-sucedido. London então fala que ele está querendo almoçar agora porque ele está com muita fome e pergunta se ela aceita vir almoçar com ele. A garota aceita seu convite e entra no Corvette com London, achando que encontrou seu príncipe encantado. E vamos ver se o London vai levar para casa ou vai mandar ela descer do carro. Dentro do carro, o London pergunta por que ela não queria falar com ele no início. Ela responde que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Ele então fala que só fez um elogio e não disse nada demais. Ela então fala que isso agora é passado e o que importa é que ela quer conhecê-lo melhor. Papo vai, papo vem e o YouTube pergunta se ela está solteira ou se ela tem algum lance agora. Ela responde que não, que ela está bem solteira e fala que está na pista para se misturar. Nesse momento, a mulher começa a ficar falando várias vezes que o London tem dinheiro e quer ir ao shopping para fazer compras, mas o London acha ruim e a questiona dizendo que ele ainda não tem nada com ela, mas a mulher acha ruim e fala que ele tem muito dinheiro. London então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não vai pagar nada para ela. E manda ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim, mas acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama Kilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo. Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora, que tem seu telefone e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair.
Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela, e a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro, e ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro.